Quem é o Ricardo III? O Ricardo III é da família York, que depois da Guerra das Duas Rosas, que levou décadas, chega ao poder. São 3 irmãos. É o Eduardo, que se torna o rei Eduardo IV, é o Jorge, que é o Duque de Clarence, e é o Ricardo, que é o Duque de York. Desculpe, é o Duque de Gloucester. Acabou a guerra, começam as festas. Aí o Ricardo III enfrenta um problema, porque ele, Ricardo III, ele nasceu prematuro, ele tem um braço maior do que o outro, ele é coxo, ele é corcunda. Ele não é exatamente o que se diria um homem atraente para as festas. Ele é feio. Ele é uma aberração. Como na própria peça se diz, ele é um monstro. Ele diz, born before the time, before my time. Ele nasceu prematuro, com uma série de problemas. Então ele diz, olha, a natureza traidora não me permite ser um galã. Já que eu não posso ser um galã, o que eu serei? Ele diz, um vilão rematado. E é uma novidade absoluta do teatro elisabetano, porque o vilão, em geral, presta atenção no que eu vou dizer agora. O vilão, em geral, ele fica no fundo do palco e ele dissimula. A imagem acabada do vilão é o Iago. O Iago, em Otelo, engana todo mundo. Todo mundo crê que o Iago é boa pessoa, é bom amigo, é um fiel escudeiro de Otelo. É o oposto. Mas o Iago diz, no início da peça, uma frase maravilhosa. O Iago diz assim, e é o típico vilão. O Iago diz assim, I am not what I am. Ou seja, ele diz, eu não sou o que sou. Eis a arte máxima da vilania. Ele é um autêntico camaleão que muda o tempo todo para enganar a todos. Agora, o Ricardo III é uma novidade absoluta no teatro elisabetano, porque a peça começa, entra o Ricardo III e diz a famosa frase. Ele diz assim, o inverno do nosso descontentamento foi convertido agora em glorioso verão por este sol de York. E é um jogo de palavras extraordinário, porque é Son of York, é o sol. Mas também pode ser Son of York, que é o filho de York, ou seja, o Eduardo que virou Eduardo IV. Quando ele diz que ele vai virar um vilão arrematado, ele precisa dizer como é que ele vai conquistar o poder. Ele diz, agora eu vou ler. E veja como Shakespeare é absolutamente genial. E veja, porque, eu vou repetir, o Ricardo III, ele é alguém que nunca escondeu o tempo todo que era vilão. Ele nunca dissimulou. Ele nunca tentou parecer um democrata. Ele nunca tentou parecer uma pessoa com empatia. Ele nunca tentou parecer uma pessoa com compaixão. Ele nunca tentou parecer uma pessoa boa. O Ricardo III o tempo todo assumiu da maneira mais clara possível a sua vilania absoluta. Agora, como é que ele pretende chegar ao poder? Eu vou ler e vocês não vão acreditar. Vocês vão dizer, bom, mas Shakespeare sabia de tudo. Claro que Shakespeare sabia. Ele diz assim, então, armei conjuras, tramas perigosas, por entre sonhos, acusações e ébrias profecias para lançar o meu irmão Clarence e o rei um contra o outro, num ódio mortífero. Ou seja, olha só, ele vai usar conjuras, tramas perigosas, acusações e ébias profecias. Ou seja, o Ricardo III, na peça shakespeariana, chega ao poder através de fake news, de teorias conspiratórias e de narrativas polarizadoras que mantêm ódio entre as pessoas. O Ricardo III de William Shakespeare é Jair Messias Bolsonaro, aquele vilão que nunca escondeu a sua vilania, aquele vilão que, de maneira aberta, tentou chegar ao poder através de conjuras, profecias ébrias e falsidades, fake news, teorias conspiratórias, narrativas polarizadoras para manter o quê? A retórica do ódio. Ricardo III é o personagem shakespeariano que mais se aproxima da nossa realidade. Agora, o Shakespeare é absolutamente genial, porque o mais importante da peça é a maneira pela qual o Ricardo III chega ao poder. É uma vertigem. Nada parece capaz de pará-lo. Há cenas absurdas que você diz, não, agora o Ricardo III vai cair. Não. Por quê? Porque o que a peça mostra
é que, de fato, o deformado, quem é deformado, não é o físico do Ricardo III, é o poder mesmo. Porque o poder deforma e conforma as pessoas à sua imagem e semelhança. Ou Arthur Lira não será a mais absoluta deformação que nós possuímos no parlamento brasileiro. A peça, então, a maior parte da peça é a vertiginosa ascensão do Ricardo III ao poder, mais ou menos como o tsunami que conduziu o Jair Messias Bolsonaro ao poder em 2018 e que elegeu bolsonaristas no país inteiro. No entanto, e aqui o Shakespeare no momento mesmo em que Ricardo III se senta no trono e, portanto, chegou ao seu ideal, consumou o seu projeto, neste instante mesmo ele começa a cair do trono. Por quê? Porque ele não tem projeto, a não ser chegar ao poder. E sem projeto não se governa, Kiko. Sem projeto não se é ninguém quando se chega ao poder. E no momento mesmo em que ele se senta no trono, ele começa a pensar nas pessoas que querem tirá-lo do trono. E, portanto, ele governa menos ainda. E, portanto, mais pessoas querem tirá-lo do trono. Estão perguntando se ele termina decapitado, professor. Não disse quem. Não. Ele morre numa batalha. Ele perde para o Duque de Richmond, que se torna Henrique VII, inaugura a dinastia Tudor, será o pai de Henrique VIII, que será o pai de Ana, da Rainha Elizabeth. O mais pediram um cavalo, né, professor? Isso é importante. Um cavalo, meu reino por um cavalo. É isso mesmo. Muito bom, né? Um cavalo na esplanada. Ele pede um cavalo na esplanada e já não recebe. O Bolsonaro com esse estanque aí. No final vai pedir, não vai ter, né? Então, Ricardo III é a peça do Shakespeare que ilumina o nosso cenário agônico, mas também nos dá um alento. Fantástico, muito bom. Eu quero lembrar uma passagem também que ele seduz a cunhada depois, com o irmão morto, que, assim, absolutamente canalha, e se casa com ela. É isso. Ela cospe na cara dele. Kiko, eu fico muito feliz que você lembre dessa cena. Essa cena é uma das cenas mais extraordinárias de todo o teatro ocidental. Sabe por quê? Porque é uma cena impossível. Impossível. É impossível. É a sedução. É isso. Ele não teria como seduzi-la. A cena é totalmente impossível, é totalmente inverossímil. Não é possível crer naquela cena. Mas então a pergunta é, o que Shakespeare está fazendo? Ora, seria possível crer que o Supremo Tribunal Federal demorou tanto para reger a Bolsonaro? E seria possível crer que o Tribunal Superior Eleitoral demorou tanto a reger a Bolsonaro? E é possível crer que o Congresso resista tanto a reagir a Bolsonaro? É porque o poder, Kiko, essa é a questão. O que seduz são as promessas do poder. Enquanto Bolsonaro mantiver essa possibilidade de distribuir benefícios, o Congresso seguirá baixando a espinha. Mas há um ponto na peça. Essa cena é uma cena fantástica, dificilíssima, porque é impossível. Ele encontra a Lady Ana, que está enterrando o seu marido e o seu sogro. Ele, Ricardo, matou os dois. E quando ele diz assim para ela, neste momento haveria um lugar melhor onde certamente eu estaria. Ela cospe nele e diz, você deveria estar no inferno. A resposta do Ricardo III é um sublime de cinismo. Ele diz, não, em vossa alcova. E pouco depois ele a seduz, oferece para ela um anel de compromisso. Ela pega o anel e diz, to take is not to give. Aceitar não é dar. É todo. O que o Shakespeare está fazendo é a imagem do poder. É o que realmente deforma é o poder. Nesse sentido, eu já pensei, por exemplo, se eu fosse um milionário produtor de Hollywood, eu faria o Ricardo III, sabe com que ator? Com quem? Brad Pitt. Em lugar... Por que ele? Porque... o oposto, entendi. É isso. Porque todos fazem o Ricardo III muito deformado. Então, as pessoas se enganam
e imaginam que a deformidade é do Ricardo III. A deformação é de caráter, não é física. É isto. É de caráter e é do poder. Que no final das contas é o Bolsonaro. A gente acha ele horroroso, mas o pior é o que forma ele. É isso, Pedro. Essa é a minha intuição. Então, no Brasil, se eu tivesse dinheiro, olha, vamos fazer aqui um crowdfunding. No Brasil, quem faria o Ricardo III seria o Rodrigo Hilbert. Não, Rodrigo Hilbert. O que no caso do Rodrigo Hilbert seria maravilhoso, porque ele construiria o teatro, montaria o palco e ainda cozinharia para todos. Seria uma coisa maravilhosa. Já serviria o ele ia fazer o melhor Bolsonaro da história do cinema brasileiro. Vamos tocar esse projeto para frente. O Ricardo III com o Rodrigo Hilbert. Mas agora falando sério, porque isso deixaria claro, agora, sem alterar uma única linha da fala do Ricardo III, ele continuaria dizendo: eu, nascido antes do tempo, eu, deformado, natureza traidora me fez desta forma. Isso chamaria atenção para a plateia do que de fato importa. O que Shakespeare nos está dizendo é o poder que corrompe. E quando Ricardo III chega ao poder, lá ele pouco tempo permanece. Por quê? Porque quem só se preocupa com poder, nele não fica. Há nas línguas latinas algo muito bonito. Com isso eu concluo Shakespeare. É que a palavra poder, nas línguas latinas, ela tanto pode ser substantivo quanto verbo. O poder que o Ricardo III deseja é o substantivo. É o trono, é a coroa, são os blindados andando no Palácio do Planalto, é a mansão de 6 milhões de reais, segundo Dória, custou 14 milhões. É dizer, a caneta Bic é minha. Que, aliás, uma caneta é uma canetinha, não é uma canetinha Bic. É o símbolo exterior do poder, é o substantivo. Um estadista deseja poder, mas ele deseja poder não pelo caráter substantivo, não pela coroa, não pelo trono, não pela caneta Bic, porque poder também pode ser verbo. Um estadista é, sobretudo, alguém que tem projetos para levar adiante. Para ele, então, o poder é importante, porque o poder, me permite a redundância, pode permitir que ele faça o que é necessário para mudar o país. O poder, como substantivo, não pode, senão, produzir a tragédia que vivemos hoje. É essa a lição de Ricardo III.